Uma das primeiras lições que nós temos ao conhecer e ao entrar em contato com a doutrina espírita é a informação sobre o que significa efetivamente o existir e como que a gente conceitua todas essas coisas. E nesse sentido, é muito comum nós precisarmos redefinir algumas coisas. E um desses conceitos que a gente precisa redefinir é o conceito do que seja a morte. O que é a morte para a doutrina espírita? Qual é o contrário de morte? O que é que se opõe à morte? Aqueles que não conhecem a doutrina espírita têm a tendência de dizer que o contrário de morte é vida. Mas, para o conceito da doutrina espírita, o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento, porque o oposto da partida é a chegada. E a vida? A vida não tem contrário, porque nós temos vida sempre. Nós temos vida na matéria, vida fora da matéria. Ela é um contínuo. Uma vez o espírito criado, não terá mais a dissolução da sua existência. Ele terá vida para todo sempre. E é essa majestosa capacidade de nós entendermos o que seja o existir pela ótica da doutrina espírita que transforma os nossos conceitos de maneira muito profunda. Porque é aí, observando como que a doutrina espírita interpreta o fenômeno do existir e da morte, que surgem as questões fundamentais para a nossa discussão da noite de hoje. Conta-nos a doutrina espírita que quando a morte vem, colhe os indivíduos e os devolve para o mundo dos espíritos, os espíritos então retornam aos seus lugares de origem. Nós de lá viemos e com a morte voltamos para esse lugar. Mas em função do processo da reencarnação que nós acabamos de sair, em função da complexidade do corpo físico que a gente passa muito tempo vestindo e do embotamento das nossas compreensões pelo processo reencarnatório, a gente perde muito das nossas lembranças. Nós esquecemos muito das nossas questões mais internas, porque o corpo físico acaba tirando de nós muito da nossa lucidez. Então nós chegamos ao mundo espiritual como se ali fosse a primeira vez, embora nós já tenhamos retornado ali tantas vezes, mas é essa experiência carnal, esse período que nós ficamos no corpo durante tanto tempo, que faz com que a gente volte para o mundo espiritual como se despertássemos de um sono em que não tivéssemos compreensão nítida de onde estamos, o que aconteceu, quem somos nós. E é assim que se dá nesse momento da nossa evolução, nessa etapa onde nós temos ainda tantas imperfeições morais. E logo que nós chegamos ao mundo espiritual, nós temos uma grande descoberta. Nós vamos perceber que era tudo verdade. Que as coisas que as religiões diziam, que as informações que os sacerdotes falavam, que todo esse conjunto de verdades que compõem a base das religiões, era verdade. Existia em nós alguma coisa que sobreviveria à morte e que continuaria existindo do lado de lá da vida. Nós vamos descobrir que nós, em verdade, somos um espírito, que não somos um corpo. A descoberta dessa verdade, ao despertar para esse conhecimento, produz em nós uma série de angústias, porque de um lado nós nos alegramos com o bem que nós conseguimos fazer. Mas, por outro lado, as oportunidades perdidas, o bem não feito, ou ainda o mal que nós efetivamente fizemos no uso do nosso tempo no mundo, o perdão não concedido, o amor não experimentado, a mágoa que nós guardamos, o sentimento de vingança que nos acompanhou pela vida inteira, nossos ódios, nosso egoísmo, nossa capacidade de sermos orgulhosos, nossa vaidade e a preguiça. Ah, Senhor, quantas imperfeições morais, quanta vergonha de mim mesmo. Então, nós ficamos no mundo espiritual em condições muito diversas,
Porque alguns de nós já conseguimos na Terra viver de maneira bastante efetiva o bem que a gente sabe que tem que viver. Outros de nós não fomos muito felizes no uso do nosso livre-arbítrio, no uso do tempo. Acabamos fazendo um uso muito equivocado das oportunidades que nos deram. Tivemos a família, não soubemos valorizar. Tivemos o trabalho, não soubemos valorizar. Tivemos inúmeras oportunidades de fazer o bem, elas escaparam por entre os nossos dedos. Então, no mundo dos espíritos, nós vamos ter uma parte de nós feliz por tudo de certo que nós conseguimos fazer. A alegria que vem pelo amor vivido, pelo bem experimentado, por tudo aquilo que eu fiz na tentativa de identificar a minha vida com os propósitos superiores que Deus gostaria que eu fizesse. E, ao mesmo tempo, as minhas dores também estarão comigo. Nós ficamos, então, numa mescla de sombra e luz, uma mescla de alegria e tristeza, um processo de termos paz de consciência e remorso ao mesmo tempo. Cada um numa condição diferente. Ninguém é igual, porque de acordo com o que nós fizemos com o nosso tempo, nós vamos ter mais felicidade ou menos infelicidade. E no dizer da doutrina espírita, a característica essencial para que o espírito seja feliz é a vivência do amor. É impossível ser feliz sem amar. Vou repetir. É impossível um espírito encontrar a plenitude sem experimentar o amor. Não dá. Não dá para que você consiga realizar a grandeza espiritual se os nossos corações ainda estão presos nas nossas culpas, nas nossas mágoas, nas nossas imperfeições. Isso torna o espírito, de certa maneira, uma alma que, ainda que ele procure a felicidade, dentro dele existe um quê de tristeza pelo não aproveitamento efetivo das oportunidades que lhes foram dadas. Como resolver isso? Como que eu vou resolver esse processo? Porque diz a doutrina espírita que todos nós estamos fadados à felicidade, que o destino de todos nós é a felicidade. Mas como que eu vou ser feliz com tanta imperfeição, com tantas dores, com tantas culpas, com tantas bobagens que a gente fez? A porta, a janela que se abre para que a gente consiga realizar esse fenômeno de transformação do nosso eu é chamada pela doutrina espírita de reencarnação. A possibilidade de retorno do espírito à vida corporal. A chance dele vir novamente ao mundo para tentar, numa nova oportunidade, resolver as questões que ficaram pendentes. Então eu quero ir logo, me leva logo amanhã. Não dá para ir amanhã. Porque você precisa estar convicto do que tem para mudar. Você precisa estar com os seus propósitos muito bem alicerçados. Porque nós poderíamos fazer um progresso no mundo espiritual. Poderia? Poderia. Claro, eu estou no mundo espiritual, eu vou. Aquilo que eu não cultivei na Terra, eu vou cultivar lá. Só que eu não tenho certeza se eu mudei. Porque viver no mundo dos espíritos, entre os espíritos, não me dá a convicção de que eu mudei. Para mudar, a melhor estratégia é renascer. Se eu ficar lá, eu mudo. Muda, mas demora muito mais tempo. Quando eu venho para uma encarnação, eu provo que eu mudei. Porque o mergulho na carne apaga as minhas lembranças. Abafa a minha lucidez. Faz com que eu esqueça boa parte daquilo que eu acho que eu sei, para renascer apenas com o âmago da minha alma, com as verdades inamovíveis que existem dentro de mim. Então, numa encarnação, eu posso fazer um progresso que eu levaria séculos se eu tivesse ficado do lado de lá. E os espíritos têm sede de felicidade. Eles querem demais ser felizes. Então, eles dizem, eu vou reencarnar. Só que reencarnar é sempre uma tarefa audaciosa, porque você vai perder sua lucidez, você vai vir sem uma compreensão clara sobre as coisas. E eu vou vir, mesmo assim? Sim. Eu vou porque eu preciso.
Eu quero me resolver, eu quero desatar em mim as feridas que eu criei para mim mesmo. E é muito curioso como se constrói essa oportunidade do renascimento. Nós renascemos e, ao renascer, nós não podemos vir sem um corpo. Eu preciso de um corpo para me expressar. Para que a gente renascesse, eu precisei encarnar novamente e cada um de nós que está encarnado precisou passar por esse lindo mecanismo em que nós retornamos a um útero materno para que a gente renascesse, tomasse um corpo entre os homens, esquecesse boa parte do que nós éramos, para recomeçar na expectativa de acertarmos dessa vez. Mecanismo lindo, a reencarnação. E dentro desse mecanismo da reencarnação, ocorrem uns fenômenos bem curiosos. O que acontece conosco no mundo espiritual antes de nós renascermos? Corroído pelas suas dores, pelas suas mágoas, pelas suas tristezas, pelos equívocos cometidos, o espírito, ele sente dentro do seu eu as culpas que ele teve. E não é necessário que exista um tribunal para julgá-lo. Não é necessário que elementos externos venham dizer a ele aonde ele errou. Cada um de nós tem a noção exata das nossas responsabilidades. Nossos corações sabem até onde nós acertamos e aonde foi que nós falhamos. Eu não preciso de ninguém fora de mim para dizer aonde eu errei. E exatamente porque eu sei das minhas culpas, eu sei dos meus erros, os espíritos falam que no mundo espiritual nós começamos a passar por um mecanismo de autoculpa. Que eu fiz, o que eu fiz, não podia ter feito, não podia ter feito. Esse é um mecanismo natural, porque na medida em que o espírito ele toma consciência do que ele fez de errado e ele quer voltar, ele precisa sentir a gravidade das coisas que ele praticou. É natural que isso seja assim. Nós caímos em nós próprios, nós mergulhamos no fundo do nosso eu e começamos a dizer, meu Deus, o que eu fiz? Eu não podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo. Olha o que eu pratiquei, olha as coisas que eu realizei. Então, por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que durante a vida inteira dela, ela foi muito maledicente. Nossa! Ela falava demais da vida alheia. Ela esticava conversinhas, ela inventava histórias, fazia fuxico, conversas nem verdadeiras, espalhava para os outros tudo o que sabia. Tinha maior interesse em chegar com as pessoas e dizer, está sabendo de fulano? A boca coçava para poder dizer o que achava que era certo. E fez isso durante a vida inteira e achou lindo, porque essa era a maneira que a pessoa entendia que era o certo de se viver. Mas a morte veio. Colheu essa criatura nos seus braços e levou para o mundo espiritual. Lá ela tomou consciência de quantos lares ela infelicitou, de quantas pessoas deprimiram por conta de suas conversas, de quanto mal ela produziu com as mentiras que ela criou para divulgar inverdades sobre as pessoas. E mesmo aquelas outras histórias que eram verdadeiras e que ela não soube silenciar para que as pessoas fossem, pelo menos, mais felizes, tudo isso pesou sobre ela. Ela está no mundo espiritual, numa condição em que ela sofre pelo que ela fez. E ela diz, meu Deus, o que eu fiz, o que eu fiz. Eu me perdi pela minha incapacidade de calar a boca. Eu devia ter calado a minha boca, eu não calei minha boca. Por consequência disso, esses processos de autoculpa que o espírito desenvolve para si mesmo, ele começa a criar uma imagem de si próprio na qual ele não se crê sadio. O espírito, no mundo espiritual, começa a achar que ele não merece a saúde. O espírito, no mundo espiritual, realiza em si próprio, por um mecanismo natural da consciência das suas falhas, ele se autopune. Então, nós vamos encontrar no mundo espiritual espíritos deformados ou enfermos,
aqueles a que beberam demais com um fígado problemático, um estômago problemático, um pâncreas problemático, aqueles que tiveram determinadas condutas na área da afetividade com comprometimento da área genésica, aqueles outros que foram envolvidos com a questão do crime, trazem as mãos deformadas, amputadas, secas, aqueles que pelos olhos cometeram uma série de delitos, trazem muitas vezes os olhos cegos, como um processo reflexo da própria culpa. E aqueles que falaram demais, que fizeram uma série de bobagens com a fala, podem renascer com a possibilidade de trazerem problemas na sua fala. Por quê? Porque lá no mundo espiritual, o espírito está deformado. A entidade que vai renascer, ela traz uma lesão no perispírito. Ela tanto crê que ela fez coisa errada, que quando alguém olha esse indivíduo do mundo espiritual, vê ele com um defeito físico. Mas se o espírito não tem defeito, depende. Se o espírito achar que tem, ele vai ter, porque a nossa forma depende de como nós acreditamos que nós somos. Então, nós vamos perceber que muitos companheiros no mundo espiritual apresentam deformidades orgânicas, características físicas que serão uma marca no perispírito. Uns com as pernas doentes, os braços doentes, pulmão, fígado, coração, cérebro, língua, qualquer parte do corpo. Você comprometeu determinada parte do corpo, há uma tendência do espírito de trazer essa mutilação no corpo espiritual. Então esse companheiro, ele vai renascer. Ele vem para uma reencarnação. Ele vai se ensaiar para um novo corpo físico. Ele vai receber um ovo, aonde ele vai se implantar. Um espermatozoide e um óvulo irão se encontrar para produzir o corpo no qual ele vai se assentar. Como é que isso vai acontecer? Como é a dinâmica desse mecanismo relacionado com os aspectos da minha encarnação, os complexos mecanismos da embriogênese, as minhas emoções e as influências desse processo na minha saúde durante a vida física? André Luiz, tratando dessa questão, ele divide as encarnações em dois tipos. Dois tipos. Um tipo se chama encarnação de interesse coletivo ou interesse social. É uma encarnação que tem um interesse que atinge outras pessoas. E tem os outros, encarnação de interesse individual. A diferença disso? As encarnações de interesse individual são as encarnações que o resultado dessa encarnação interessa para o indivíduo. São encarnações de interesse individual. E as encarnações de interesse coletivo são as encarnações cujo interesse é coletivo. Sendo mais claro num exemplo, eu vou renascer para ser uma professora. A minha encarnação vai influenciar só a minha vida ou aos alunos que vão passar ao longo das minhas décadas de trabalho como professores? Não, vai ter interesse para os alunos também. Então, ela tem encarnação de interesse coletivo. Essa é de interesse coletivo. Eu vou renascer e vou ser um funcionário público, um servidor público, vou trabalhar numa repartição pública, atendendo o público. Encarnação de interesse coletivo. O médico, interesse coletivo. Por quê? Porque são profissionais, são atividades que o que eu faço interfere na vida de muitas outras pessoas. Mas existem indivíduos que, quando renascem, as suas encarnações, elas não vão ser utilizadas para muita gente, para poucos, às vezes para bem poucos. Então, quando se diz que a encarnação ela tem prioritariamente o foco no indivíduo, dizemos que a encarnação é de interesse individual. Uma alma muito primária, que está começando as suas encarnações na Terra, ela vem para viver mais provas do que expiações, porque ela nem tem quase expiação, ela é um espírito ainda muito iniciante. A sua encarnação é de interesse individual.
As questões são dela, a influência dela num grupo social é bem pequena. A menos que ele seja uma liderança dessa comunidade, aí é legal, aí vai ser, então, de interesse coletivo, ele precisa ter condição de exercer sua liderança. Existem indivíduos que trazem algumas lesões físicas que os impossibilitarão para terem uma ação profissional mais efetiva junto a outras pessoas. Então, as encarnações vão acontecer mais com interesse individual. Mas aqueles que você olha e diz, fulano tem, pela sua atividade na vida, interferido na vida de outras pessoas. Encarnação de interesse coletivo. Tudo aquilo que você percebe que alguém, quando vive a sua encarnação, atua interferindo em outras pessoas, interesse coletivo. Políticos, interesse coletivo, porque a decisão dele interfere na vida de muitas outras pessoas. Então, nós vamos ter aí, segundo André Luiz, basicamente dois grupos: interesse individual, interesse coletivo. Qual é a diferença de ser de interesse individual, de ser de interesse coletivo? É que as reencarnações de interesse individual, elas têm uma presença menor da espiritualidade tentando ativar os mecanismos da misericórdia para esse indivíduo. Ele reencarna mais junto aos aspectos de justiça da lei de causa e efeito. E aqueles que têm reencarnações de interesse coletivo, a lei tem uma tendência de oferecer a eles um banho de misericórdia sobre as suas experiências, fazendo com que eles experimentem da lei de causa e efeito o aspecto mais misericordioso que ela possui, em função das ações que eles vão desenvolver em prol dos outros. Então vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer na prática com essa pessoa que vai renascer. Quando eu observo esse espírito que falou tão mal dos outros e que possui uma garganta enegrecida, ela possui toda uma disfunção no aparelho fonador que ela tem, ou seja, não vai ter uma facilidade de fala em função dos compromissos que ela possui, eu digo, esse espírito, ele tem uma tendência muito forte de renascer e trazer um problema na fala. Por quê? Porque essa entidade, ela tem um perispírito doente, ela tem uma característica física doente. Quando ela vai se assentar sobre o ovo, para que ao sentar-se sobre o ovo, ela consiga desenvolver as células que vão formar o novo corpo, quando chegar na hora das células da garganta, não vai ser fácil conseguir uma garganta saudável. Porque as células que vão ser formadas serão orientadas por um perispírito doente. O perispírito, que é o modelador que vai gerar o corpo físico em cima da genética, ele traz uma lesão na área da garganta. Quando as células começarem a se multiplicar e a garganta precisar ser formada, esse espírito que reencarna, que está em processo de adormecimento progressivo, ele não vai conseguir orientar a divisão celular de maneira plenamente saudável, e é bem provável que essa pessoa renasça com uma deformidade física. Ela vai nascer com um problema na garganta. Isso é o mais esperado, ou seja, o assentamento do espírito sobre o corpo pode provocar essas alterações. Então, em função disso, o que pode acontecer? Os espíritos, sabendo que já vai se dar uma encarnação com determinadas características, eles já selecionam naquela partida de espermatozoides que vai formar a criatura, o espermatozoide mais apropriado para a experiência que ela vai ter. E se os espíritos não fizerem isso? Se eles não fizerem, ela vai reencarnar debaixo da lei. Vai vir um espermatozoide que vai encontrar com um óvulo e, naturalmente, o processo de multiplicação celular vai acontecer e esse indivíduo vai formar uma criatura com deficiência física. Então, como que isso se dá? Como é que o Espiritismo explica esse mecanismo do processo de formação do novo corpo? Existe um fenômeno da biologia chamado mutação.
é a característica na qual uma célula, quando se divide em duas, as células filhas não são idênticas à mãe. As células filhas nascem doentes. Por que aconteceu uma doença? Pela orientação perturbada do espírito que está modelando o novo corpo, provocou uma característica nessas células que surgiram, que é diferente daquela que era a original, e aí começa uma deformidade a aparecer no corpo que vai se multiplicar. Então, a tendência do indivíduo é que ele renasça e encontre naturalmente o processo do mecanismo da lei de causa e efeito, onde as mutações vão se dar, e ele vai renascer com um problema no aparelho fonador. Ele vai nascer com uma falha, ou um lábio leporino, ou uma dificuldade qualquer na garganta, algo desse tipo, para sinalizar que o indivíduo, de certa maneira, ao tentar o processo reencarnatório, não teve o êxito no sentido da saúde física, mas ele precisa disso para ter saúde espiritual. Porque mais importante do que a saúde física é a saúde moral do indivíduo. E às vezes o corpo renasce enfermo para dar condições para que o espírito tenha a saúde moral que ele veio buscar. Ele não veio buscar a saúde física, ele sabia que o corpo se formaria com alguma deficiência. Mas ele veio atrás da saúde espiritual que ele precisa receber. Então, a criatura renasce e pelo mecanismo da lei de causa e efeito, ela vai tendo a multiplicação celular e vai chegar à condição adulta com as características que ela deveria ter. Isso é muito próprio nas encarnações de interesse individual. Porque as de individual, o que ocorre? Eu tenho uma lesão, vai reencarnar, ocorre a junção do espermatozoide com o óvulo, o espírito se assenta sobre isso, orienta a divisão celular, a embriogênese acontece, ocorre a influência do espírito sobre o corpo e vai resultar lá na frente num bebê que nasce com a impressão das características do perispírito sobre o novo corpo que se formou, e a gente olha para o bebê e enxerga uma deficiência ou uma doença nessa criança que nasce, mas, na verdade, do ponto de vista espiritual, é a grande oportunidade que Deus concedeu para essa alma retornar ao mundo físico e recomeçar o trabalho de reconstrução na dinâmica da própria vida. Mas essa circunstância é a circunstância típica para os momentos da chamada encarnação de interesse individual. Mas se o interesse é coletivo, há algumas mudanças nessa história. Existem algumas circunstâncias que acabam acontecendo que não são previstas para aqueles que renascem por interesse individual. Os que renascem sob interesse individual, que vêm da lei o seu aspecto mais próximo da justiça, são acompanhados pelos espíritos que tutelam para que tudo dê certo, no sentido daquilo que se espera para aquela encarnação. Mas os que vêm à Terra para um trabalho de transformação espiritual, mas que ao mesmo tempo têm um interesse coletivo, eles são vistos de uma maneira muito particular. Além da justiça, eles recebem o banho da misericórdia de Deus sobre as suas possibilidades de renascimento. Como seria no caso da professora que teria que reencarnar e que falou muito mal das pessoas no passado? Vai renascer, vai renascer. No mundo espiritual, tem um grave problema de fala, mas ela é uma professora excelente, é uma coisa engraçada. Ela é uma excelente professora, mas adora falar mal dos outros. Adora falar, chega a veia do pescoço, cresce. Então, ela tem uma capacidade didática, de envolvimento, de gostar de dar aula, de ensinar. Ela se emociona com a tarefa, mas fala demais. Fala que não deve. Ela tem uma tendência de falar mal dos outros, de inventar histórias. Ao chegar no mundo espiritual, a professora chegou toda comprometida, mas ela precisa renascer. E ela vai ser professora de novo, porque ela gosta, ela faz bem, vamos colocá-la como professora. Opa, mas não dá. Como que ela vai ser professora com uma garganta com problema? Não pode, ela tem que ir com um aparelho fonador bom. Mas ela não pode vir com um aparelho fonador bom,
porque ela tem comprometimento. Então muda a profissão dela. Não, não muda a profissão. E aquela discussão, o que que faz? Acaba ocorrendo que as encarnações, por terem interesse coletivo, são trabalhadas pelos espíritos de maneira bem diferente. Olha como acontece. Esse espírito, se estivesse sujeito ao natural processo da lei de causa e efeito, iria se dar como no primeiro caso. Ela iria renascer, teria um aparelho fonador doente e seria uma professora com algumas limitações. Vamos resolver o problema. Como vamos fazer? Uma intervenção efetiva dos espíritos para impedir que os fenômenos que a gente está vendo possam acontecer. Então, vamos acompanhar o reencarne da professora. Ao reencarnar, ela precisa de um óvulo e de um espermatozoide para que ela consiga se assentar para iniciar a embriogênese. Esse óvulo e esses espermatozoides, eles são apreciados, observados, se a carga genética que eles têm são compatíveis com a experiência que esse espírito precisa. Vamos olhar se não tem nenhuma deformidade cromossômica nesse material genético para que esse espírito se assente nele de maneira correta. Ah, está saudável, tem 23 cromossomos aqui, tudo bonitinho. Esse também tem 23. Ah, bacana. Então, tanto o espermatozoide como o óvulo está bom. Ah, ela vai ter que ter determinadas características. Dá uma olhada na composição da genética desse espermatozoide, se os genes que ele tem vai favorecer isso que ela precisa. Então, vamos acompanhar. E entre os espermatozoides que estão ali circulando o óvulo, tentando a concepção, os mentores dizem, aquele ali tem a mensagem genética mais próxima do que a gente quer. Qual? Aquele ali que está ali atrás, vamos dar uma olhada nele. Aí você tira o genoma dele, aprecia e diz, realmente esse é melhor. E aí, esse espermatozoide recebe uma energia adicional, passa na frente dos outros e acaba fecundando o óvulo. A biologia diz que sempre o espermatozoide mais capaz é o que fecunda o óvulo. Mas se fosse assim, nós temos tantos espermatozoides em torno do óvulo, por que a gente tem tantos renascimentos com tantas dificuldades? Era de se esperar que todos nascessem absolutamente saudáveis, porque há uma disputa imensa entre os vários espermatozoides que poderiam ser os fecundadores de um óvulo. Então, o Espiritismo diz que não é o mais capaz, é o mais adequado à experiência que a gente precisa. Se, por exemplo, eu preciso passar por uma síndrome de Down, os mentores dizem, pega esse que tem trissomia do 21 e energiza ele para que fecunde, e ela já vai nascer com síndrome de Down. Já é escolhido um espermatozoide que tem determinadas deficiências físicas, mentais, com algumas dificuldades cardíacas, sei lá, pulmonares, do jeito que for, eu vou olhar, esse aqui é o mais adequado, então traz ele para nós. No caso da professora que estamos falando, ela nem tinha tanto comprometimento em outras áreas, estava tudo mais ou menos arrumado, mas a garganta era um problema. Só que como ela vai fazer um trabalho como professora, os mentores vão promover a reencarnação, juntando o óvulo com o espermatozoide e trazendo a professora para esse cenário que a gente está comentando, em que ela vai se assentar sobre ele, só que os mentores vão acompanhar a reprodução celular. Para impedir que aquela energia negativa que vem do perispírito alcance as células que vão formar a garganta e deformem a garganta. Como isso é feito? Uma maneira mais simples, para tentar ficar mais didático, é como se os espíritos botassem a mão na frente. A energia ruim do perispírito vem, o espírito segura e diz, não deixa passar. Orienta para que a divisão celular seja sadia. Vamos fazer ela sair sadia. Então, ele como que tenta bloquear a energia ruim do espírito e permitindo que o corpo se manifeste plenamente saudável. E aí as multiplicações celulares vão acontecendo, as mudanças vão se dando no curso da gestação e a doença acaba não aparecendo. A pessoa renasce saudável.
Não é lindo isso? Mas ela é saudável por quê? Por acréscimo de misericórdia. Pela lei de justiça, ela não deveria nascer saudável. Ela deveria nascer com a deficiência que estava marcada no perispírito. Mas em função da atividade coletiva, a misericórdia veio e disse: não, meu amor, você vai nascer saudável para poder exercer a tarefa de professor. E aí a embriogênese se deu plenamente feliz, tranquila. Nem todas as doenças, evidentemente, significam que o espírito deve. Existem doenças por expiação? Existe. Mas existem doenças por prova e existem doenças por missão. Sério? É. Existe doença por prova. Em que sentido? Há muitos indivíduos que passam por determinadas circunstâncias que não estavam programadas no mundo espiritual. Elas são do presente. O espírito está vivendo essas experiências em função do hoje, de uma decisão que ele tomou aqui, e ele está vivendo as consequências da decisão que ele tomou. Por exemplo, o indivíduo renasceu e não tinha perspectiva de ter problema pulmonar. Mas ao chegar aqui, ele começou a fumar, ele achou lindo fumar. E ele está com uma doença pulmonar? Estava programado? Não, não estava. Foi em função do livre-arbítrio dele aqui, daquilo que ele fez aqui. Ele está tentando buscar essa experiência. Por quê? Pela decisão que ele próprio tomou nesta existência. Não tem nada a ver com expiação nem com missão. É dessa encarnação, são causas atuais das aflições. E existem muitas vezes também que os espíritos vêm para passar por uma determinada experiência como prova. Isso eu gostaria de saber como é que é. Eu gostaria de viver essa experiência. Não tem nada a ver com o passado. Ele não viveu essa experiência no ontem. Não, ele vai ter essa experiência como prova. Eu vou renascer filho de meu pai e minha mãe. Minha mãe é míope, meu pai é míope. Se o pai é míope, a mãe é míope, você vai ter a grande chance de nascer míope. Não tem problema, posso nascer míope. É míope porque é um espírito que deve. Não, é prova. Eu nasci do meu pai e minha mãe, eu vou ser míope, não tem problema. Isso não me incomoda, eu vou ser míope, isso não é problema para mim. Vou nascer com a perna torta. Minha mãe tem a perna torta, meu pai tem a perna torta, eu nasci com a perna torta. Então, são as características que a gente pode herdar por uma questão genética, sem que necessariamente isso tenha a ver com um ascendente espiritual. E existem as doenças que são por missão. Nem todo mundo que está passando por uma doença passa por essa doença porque deve. Existem muitas pessoas que passam para deixar o exemplo de como a gente age quando a gente está enfermo. Ou será que a visão do Chico ser problemática, um lado estrábico, o outro quase cego, isso era expiação? Ou será que era para mostrar para nós que mesmo com todas essas limitações, ele fazia o que fez? Se irmão Dulce só tinha um pulmão, isso seria uma expiação? Ou seria para mostrar para nós que só com um pulmão ela fez tudo o que ela fez? Então, há doenças que são expiações, verdade, a grande maioria. Mas há doenças que são provas e há doenças que são missão. Como é que eu vou saber? Não existe uma maneira clara de se saber, objetiva. Mas há uma tendência de que quem está em expiação reclama da doença. Blasfema, odeia a doença. Quem está em missão não tem a tendência de reclamar. Aceita de bom grado as experiências e toca a vida. E os de prova, eles ficam oscilando entre um e outro, sem ter tanta intensidade de ódio como tem os da expiação, e nem tanta intensidade de percepção espiritual das coisas como os de missão. Eles ficam no meio termo, oscilando entre as duas verdades. Mas nós temos a possibilidade de experimentar as doenças dentro dessa perspectiva. E aí a gente vai ter aí, dois caminhares diferentes. Um caminhar que era de uma encarnação de interesse individual, aonde a manifestação do perispírito se imprimiu no corpo e a pessoa nasceu doente. O outro também poderia ter nascido com a mesma experiência, mas como ele vem para uma experiência de interesse coletivo, ao renascer, ocorre uma manifestação da proteção espiritual e aquela doença que poderia ter se dado não ocorre
e a pessoa nasce fisicamente saudável. Não é só na escolha dos espermatozoides que a gente tem problema, nós temos problema também durante a embriogênese, que pode acontecer uma perturbação no processo gestatório, de uma mutação, pode acontecer da mãe tomar um remédio e isso interferir na formação da criança, pode acontecer de, na hora do parto, você ter um processo de oxigenação e compromete a criança, pode ela cair do colo de alguém depois de nascido e comprometer a sua saúde física, ela pode ter uma doença na primeira infância e que deixa sequelas, um sarampo que promove uma convulsão ou coisa parecida, e o indivíduo então vai apresentar uma determinada característica física dali daquele evento para frente, mostrando para nós que a origem das doenças não está só nos aspectos genéticos, ela está também em vários momentos da embriogênese, no parto, no pós-parto e durante a questão da vida como um todo, em que a gente vai ter essa dinâmica para experimentar. Tá, mas tem uma coisa que ainda está faltando encaixar. Esta mulher que reencarnou saudável não está pagando pelos erros que fez. Aonde está a lei de causa e efeito que deixou que essa mulher que se comprometeu tanto renascesse saudável quando ela fez tanto mal? Ela mesma reconhece que ela fez tanto mal. Tanto que no mundo espiritual, quem a visse via com um problema na garganta e ela renasce saudável. Nas reuniões mediúnicas da casa espírita é o que mais acontece. O espírito vem dizer assim, mas é um absurdo ele estar saudável. Esse cara é muito mal, ele não podia estar com saúde, ele tinha que ter nascido todo doente. O que ele está dizendo? Que essa encarnação é uma encarnação de interesse coletivo e que, por esse motivo, as enfermidades que ele tinha no mundo espiritual não apareceram no mundo físico. A pessoa nasceu saudável. Cadê a justiça? Ele fica questionando, cadê a justiça? É porque Deus é justo e bom a um só tempo. E, ao mesmo tempo que ele nos pede que a gente exercite a nossa condição de encontro com a justiça, ele também tem uma face, que é a face da misericórdia. Então, o indivíduo renasce fisicamente saudável. Eu disse fisicamente saudável, porque ele renasce espiritualmente doente. Será que eu consigo ser claro no que eu quero dizer? É como se fosse assim. Eu tenho uma fruta que a parte externa da fruta está saudável, é um abacate. Eu olho o abacate e digo, nossa, mas ele está lindo esse abacate. Então, vamos comprar, ele está lindo, está bonito lá no supermercado. Mas quando você chega em casa, que você abre, da semente para a casca, não estava saudável, ele estava doente. Estava já com uma enfermidade. Mas a casca está linda. É a mesma coisa. Nas circunstâncias que a criatura tem esse banho de misericórdia por interesse coletivo, a alma não curou. Repetindo, a alma não curou. A alma continua doente. Quem está saudável é apenas o corpo, mas a matriz geradora continua enferma. Pouco me importa, porque eu nasci saudável, não estou nem aí. Importa. Importa porque é o seguinte, se eu sou uma pessoa que na encarnação passada eu falava demais dos outros, eu falava muito dos outros, eu trago dentro de mim a sanha de falar mal das pessoas. Então, quando eu vou renascer, eu tenho que mudar de vida. A perspectiva de uma nova encarnação é porque lá no mundo espiritual ela não disse que ela tinha errado, ela se penitenciou pelo que fez de errado, não estava mais convivendo com as suas culpas. Então, e ela dizia lá, não, eu mudei, eu sou uma pessoa que eu mudei, eu não quero mais isso, eu não vou fazer mais. Então, reencarna para ver. Quando reencarna, o que vai acontecer? Esse espírito, ele pode, do lado de cá, já reencarnado, esquecer os compromissos que fez e fazer eclodir toda a personalidade perturbada que a pessoa tinha. O espírito problemático que não conseguia segurar a língua renasce como professor novamente
e novamente faz besteira. Então, quando ela fala, que ela se exalta, que ela se irrita, ela está evocando do âmago do seu ser as energias deletérias que fizeram com que ela, no mundo espiritual, ela estivesse doente. Então, ela vai renascer, o corpo está sadio, mas o bombardeamento incessante das energias ruins na direção do corpo vão promover naturalmente um desgaste prematuro da máquina. E esta mulher, em pouco tempo, começará a apresentar problemas nas áreas da fonação. Eu não sei, fui no médico, problema. Deu um câncer na minha garganta, deu um câncer na minha faringe, eu tenho um problema de calo das cordas vocais, eu estou com dificuldade. Então, a pessoa traz as lesões do espírito para o corpo. Se as nossas emoções não se harmonizarem, nós vamos carregar as emoções do espírito na direção do corpo. O corpo está saudável, sim, mas a alma continua doente. E essa alma doente, tentando o tempo todo jogar as energias da raiva, da fala desequilibrada no corpo, vai fazer o corpo adoecer. Nós temos uma obra muito interessante sobre isso, chamada O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, onde ele trata do processo reencarnatório e discute esta questão com o nome de predisposições mórbidas. O que seria isso? Predisposições mórbidas é tendência para certas doenças. Meu filho nasceu, tem um problema de pulmão. Gente, ele tem asma, ele tem aquilo, ele tem não sei o que mais. Vira e mexe, esfriou, ele já começa a tossir. Pegou poeira, o menino tosse, é uma dificuldade. O pulmãozinho dele é muito frágil. Os outros, meu filho, não são todos, pulmão é tudo bom. Mas eu tenho um outro filho que tem um gravíssimo problema no estômago. O estômago dele é super sensível, ele tem uma série de problemas, ele enjoa, vomita, tem refluxo, é uma complicação. Então, ele tem um outro órgão de choque. Cada um de nós tem um órgão de choque diferente. E esse órgão de choque é o primeiro que desequilibra quando a gente faz bobagem. Então, tem gente que quando se irrita, dá dor de cabeça. Outros se irritam, não dá dor de cabeça, dá dor no estômago, dá azia. O outro é o coração, fica palpitando, sai do compasso, se sente mal. O outro falta ar. Não consigo respirar. Tem gente que trava, fica todo duro, não consegue se mexer, trava a coluna todo. Tem gente que desarranja o intestino. Então, cada um de nós tem um órgão de choque diferente. O órgão está até razoavelmente saudável, mas ele é frágil. Qualquer perturbação, ele se desequilibra. Então, quem renasce na condição de reencarne por interesse coletivo, vem com uma nota promissória para descontar. Você vem para viver entre os homens uma experiência para não repetir a mesma falha. Então, eu vou te dar um corpo saudável e dizer para você, vai e acerta dessa vez. Se nós voltarmos para termos as mesmas condutas da encarnação anterior, as doenças que não nasceram conosco vão eclodir. E nós teremos um período da madureza para frente com uma série de dificuldades orgânicas, porque a eclosão do bombardeamento infeliz sobre o corpo aceleraram o desarranjo da máquina física, e as doenças que deveriam vir, que estavam sustadas, esperando que a gente mudasse, não conseguiram mais ficar seguras, porque a nossa conduta, as nossas emoções se derramaram sobre a saúde, produzindo em nós as loucuras das diversas doenças que nós conhecemos. Se eu, ao contrário, fizer uma mudança no meu eu corrijo a matriz. Eu deixo de ser como eu era. Eu venho para o mundo físico com uma nova proposta de conduta. Às vezes me dá vontade de falar dos outros, não vou fazer isso não devo fazer, porque esse realmente mudou. Essa alma aí, essa mudou. Ela estava no mundo espiritual, sentiu a culpa do que fez e disseram, reencarna. Ela reencarnou e provou para si mesma que ela conseguiu. Então ela recebe um corpo melhor do que ela tinha pela lei de causa e efeito, mas a misericórdia deu para ela, fez uma aposta. Te dou um corpo saudável, mas ensina os meninos.
ela cumpriu a sua profissão. Não levou as energias negativas do espírito para o corpo, então a doença que poderia ter estourado como se fosse uma bomba relógio, ela desativou. E ela vai viver o resto dos dias de maneira razoavelmente saudável. Pode até ter alguma influência da doença, mas muito mais branda do que poderia ser, porque o trabalho no bem sustou o impacto da moléstia sobre o corpo físico. Por isso, as nossas emoções são tão importantes para a manutenção da nossa saúde. Nós não temos noção do quanto as nossas emoções perturbam as nossas condições de saúde física. Há uma tendência muito grande das pessoas dizer assim, essa doença é física ou essa doença é espiritual? Não existe doença física ou doença espiritual. Doença é doença. O que acontece no físico interfere no espiritual. O que acontece no espiritual atua no físico. Uma pessoa com dor de cabeça, com muita dor de cabeça, tem menos paciência do que uma pessoa que não está com dor de cabeça. Os problemas no físico, eles interferem na nossa conduta. Então, quando eu vivo irritado, amargurado, com raiva, com ódio do mundo, eu, além de ter todas as complicações físicas, ainda me perturbo espiritualmente. E nesse particular, o Espiritismo nos dá algumas orientações muito importantes sobre isso no que diz respeito ao perdão. Nós, às vezes, encontramos pessoas que nos machucam, que nos ferem, que nos magoam, que nos produzem sentimentos muito ruins, e a nossa alma se encharca da vontade da vingança. Mas a gente tem que tomar cuidado. As religiões apontam todas para a necessidade do perdão, do amor ao próximo, de não se vingar, de não devolver aos outros. A gente ouve isso tudo em tantos lugares. O Espiritismo fala, o cristianismo fala, o islamismo fala, o judaísmo fala, o budismo fala. Meu Deus, todo mundo fala, mas a gente faz. E não percebe que as religiões estão gritando, perdoa para o teu bem. Mas nós não queremos perdoar, porque a gente acha que se perdoar vai tirar a culpa do outro daquilo que ele fez. Não. Ninguém tem o poder de tirar a culpa de ninguém daquilo que o outro fez. Nós, quando perdoamos, é para que nós tenhamos uma oportunidade melhor, nos desvinculando do nosso agressor. Porque o nosso agressor, aquele que agride, ele já está catalogado na lei de causa e efeito para encontrar as consequências, porque o problema está dentro dele. Então, quando eu não perdoo, eu marco o encontro com essa pessoa e atrelo o meu destino ao dela. Perdoar significa dissolver os vínculos e me desvincular da necessidade do reencontro com esse companheiro. Ele vai se educar com outros, não vai ser mais comigo. Porque o perdão é que dissolve essas possibilidades e me dá cura. Me dá a cura no sentido físico e me dá, ao mesmo tempo, a liberdade espiritual. Quando eu perdoo, eu ganho 5 benefícios pelo perdão. Benefício número 1, eu fico saudável. Eu não adoeço com tanta facilidade, eu fico melhor. As doenças que estão no perispírito, que poderiam eclodir no corpo, elas não vêm. Porque quando eu perdoo, eu entro numa nova vibração. Mas se eu vivo com ódio, com mágoa, com raiva da pessoa que me fez o mal, eu aciono todos os mecanismos de perturbação e aquilo vem para o meu corpo físico. Então, eu adoeço. Eu fico enfermo por conta das meus sentimentos de raiva. E isso é péssimo. Segunda consequência, quando eu odeio alguém, quando eu guardo mágoa de alguém, eu me torno uma pessoa amarga, difícil de conviver. É tão complicado de ver com pessoas que ficam, teu pai, o teu pai, e lá vem teu pai de novo. Ela não passa dessa história, ela repete essa história, então ela fica remoendo, e a tendência de quem é amargo é terminar a vida sozinho. Então, além de ficar doente, eu ainda fico com a solidão como companhia. Terceiro, como eu não perdoo, como eu guardo a mágoa, eu adoeço fisicamente, fico todo lacerado fisicamente, eu fico sozinho por conta do meu amargor, da chatice das minhas conversas. E terceiro, eu não vivo o presente. A vida passa diante dos meus olhos e eu não vejo, porque eu fico pensando no passado, que foi que ele fez, porque ele fez. A minha mente não está no presente, eu estou cozinhando, lembrando do que o outro me fez, chorando, lamentando, com ódio, relembrando a história. Eu vejo a novela, e só lembro do fulano, é miserável.
e aí eu volto. Então, eu não vivo agora, eu não vivo hoje, eu não vivo esse momento. E a vida passa e eu não vejo. Quando a gente vê, já ficou velho, os filhos cresceram, já tem até neto, a gente nem viu. Por quê? Porque o nosso coração estava o tempo todo pensando no ontem. Vai para o casamento da filha, em vez de ficar saboreando a festa que está acontecendo, ficar lembrando do seu e lembrando do falecido. Ah, miserável, por onde será que anda? E não vivo hoje. Então, eu adoeço fisicamente, eu fico amargo e sozinho, e eu também não vivo o presente, a vida passa e eu não curto. Quarta consequência, ganham uma obsessão louca, porque as entidades perturbadoras encontram um campo fácil, e elas potencializam ainda mais a minha raiva, o meu sentimento de tristeza, meu amargor, e pioram meu estado físico, psicológico e meu estado emocional. Então eu fico também espiritualmente doente, presa de um processo obsessivo que pode, inclusive, ter um processo de tratamento bastante difícil pela dificuldade que eu tenho de mudar o meu estado de espírito. E como se não bastasse essas 4, ainda tem a quinta. A quinta é receber de novo dentro de casa a pessoa que eu tanto odeio. Se você não quer encontrar com a pessoa que você não gosta, solta a pessoa. Perdoe. Desfaça o laço. Faça o exercício para perdoar, porque é para o seu bem, é para que você esteja bem. Nós precisamos perdoar para que as nossas almas possam sentir o bem. Enquanto a gente fizer isso, a gente não sente o amor. Então não pode ser feliz. É por isso que existe uma relação muito estreita entre as emoções da criatura humana e a sua própria saúde. Nós precisamos manter a harmonia dos nossos sentimentos, porque muito provavelmente todos nós que estamos assistindo essa nossa live estamos encarnados por interesse coletivo. Porque nós temos uma série de pessoas que a gente interage na nossa vida profissional e social. Então, isso significa que existem doenças armazenadas aguardando a nossa conduta para se manifestarem ou não. Pensemos se nós estamos efetivamente cuidando das nossas emoções para que esses processos que vieram conosco no nosso processo reencarnatório eclodam ou não. O que tenho feito dos meus dias? Como tenho cultivado o amor nos meus dias? Para que eu consiga ter certeza se eu conseguir verdadeiramente usar a vida como Deus gostaria que eu fizesse, ou se eu estou, mais uma vez, perdendo tempo com a grande chance de retornar ao mundo espiritual tão envergonhado como eu cheguei lá da última vez.